Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão interessante da prova do IME desse ano, 2019. A questão não chega a ser surpreendente porque o IME sempre pede esse tópico. São as chamadas relações de Girard. Bom, eu acho que vale a pena se estender um pouquinho para comentar essas relações de Girard. Lá no ensino fundamental, nós aprendemos as chamadas relações entre coeficientes e raízes da equação do segundo grau. Por exemplo, se eu tenho uma equação do segundo grau do tipo ax2 mais bx mais c, supondo que essas raízes, chamando, essas raízes de x1 e x2, nós aprendemos o seguinte, que a soma das raízes é dada pela relação menos b sobre a. E que o produto das raízes é c sobre a. Isso é bastante explorado lá no ensino fundamental. Soma e produto das raízes. Isso permite que nós encontremos a soma e o produto sem resolver uma equação de segundo grau. Por exemplo, nessa equação x2 menos 7x mais 12 igual a zero, a soma é dada por menos b sobre a, que é menos 7 sobre 1, que vai dar 7. E o produto é o termo independente, é o c, dividido pelo a, coeficiente do termo de segundo grau. Então, 12 sobre 1, que vai dar 12. Bom, há até quem explore isso, no meu ponto de vista, de uma forma exagerada, Porque quando as raízes são comportadas, são inteiras, bonitinhas, a gente pode resolver uma equação através da soma e do produto. Basta que as raízes sejam comportadas. Por exemplo, nesse caso nós teríamos 3 e 4. A soma 7 e o produto 12. Mas nem sempre as raízes são tão comportadinhas assim. Então, as relações entre coeficientes e raízes, elas servem para que a gente ache soma e produto, no caso da equação de segundo grau, sem que seja necessário resolver a equação. Bom, acontece que isso, que eu acabei de explicar, é uma consequência das gerações de Girard. Por exemplo, se eu tenho um polinômio de terceiro grau, se eu tenho uma equação do terceiro grau, essa equação ela tem 3 raízes, que eu vou chamar de x1, x2 e x3. Então você pode, por exemplo, descobrir a soma das raízes. x1 mais x2 mais x3. Que continua sendo menos b sobre a. Não muda nada. Agora, como eu tenho 3 raízes, eu posso combinar o produto dessas raízes 2 a 2.
né? Eu posso ter x1, x3, posso ter x1 mais x1, x2, e posso ter x2, x3. Nesse caso, eu passo para esse coeficiente. E isso vai ser C sobre A. Quando você combina essas raízes 3 a 3, você tem o produto das raízes. E aí você volta para o sinal negativo. Ele é dado por menos D sobre A. Termo independente sobre A. Tá? Isso pode ser estendido para qualquer grau de equação. Por exemplo, se nós tivéssemos uma equação do quarto grau, certo? Nós teríamos 4 raízes: x1, x2, x3 e x4. Ora, essas 4 raízes poderiam ser combinadas assim, ó. A soma delas continua sendo quem? Menos B sobre A. A soma dos produtos 2 a 2, ó, x1, x2. Esse combinado com esse. Mais x1, x3. Mais x1, x4. Mais x2, x3. Mais x2, x4. Mais x3, x4. Eu voltaria a ter o quê? C sobre A. Combinando 3 a 3, eu não vou fazer aqui, mas seria x1, x2, x3, mais x1, x2, x4, x2, x3, x4. Seria a combinação de 4, 3 a 3, dariam 4. Esses 4 seriam quem? x1, x2, x3. x1, x2, x4. x1, x3, x4. x2, x3, x4. Aí voltaria a ser quem? Menos D sobre A. E quando você pega as 4, você tem o produto, que só dá para agrupar de uma maneira. Então será E sobre A. Tá? Muito bem, isso foi uma ligeira recordação, né, das relações de Girardi, que é um assunto que o INPE pede sempre, tá? Pede sempre. Ora, então veja, se x1, x2 e x3 são raízes dessa equação, eu substituindo x por x1, eu vou ter x1 ao cubo menos ax1 menos 16 igual a zero. Substituindo x2, x por x2, eu vou ter x2 ao cubo menos ax2 menos 16 igual a zero. E substituindo x3, o x por x3, eu vou ter x3 ao cubo menos ax3 menos 16 igual a zero. Repara que se eu somar essas 3 equações, repara o que eu vou obter. Eu vou obter x1 ao cubo mais x2 ao cubo mais x3 ao cubo menos ax1 menos ax2 menos ax3 e 3 vezes 16 menos 48 igual a zero. Eu somei essas 3 equações. Agora repara, x1 ao cubo mais x2 ao cubo mais x3 ao cubo
menos A em evidência. Eu vou ter x1 mais x2 mais x3. Vou passar o menos 48 para o outro lado. 48. Repara que isso aqui é o que ele quer, né? x1 ao cubo mais x2 ao cubo mais x3 ao cubo é o que a questão pede. Menos A. E agora vamos ver quanto vale x1 mais x2 mais x3. Ora, x1 mais x2 mais x3, cuidado, porque eu não tenho termo de segundo grau. Então o coeficiente é 0. Aqui seria 0x2. Isso quer dizer que a soma será 0. Porque a soma é menos B sobre A. É esse coeficiente de x2 dividido por 1. Certo? Isso é igual a 48. Ora, então a questão acaba de ser resolvida. x1 mais x2, x1 ao cubo, mais x2 ao cubo, mais x3 ao cubo é igual a 48. Opção correta, letra C. Então essa é uma questão que todo ano o IME pede. Dessa vez ela veio bonita assim, tá bom? Gente, não esquece de dar aquela curtida, compartilhar os nossos vídeos, divulgar o nosso canal, né? Convide seu amigo, seu colega da escola, seu colega de cursinho, para conhecer o canal Intermate, tá? Não existe concorrência, não existe vaidade. O canal é um canal voltado para ajudar vocês, aqueles que precisam, né? Assistir, aprender um pouco, né? Se existir essa necessidade, tá bom? Um abraço, até a próxima.